Moro na roça desde que nasci, num sítio bem afastado da cidade, daqueles que para chegar tem que pegar estrada de chão por quase 1 hora. É um lugar simples, sabe? Daqueles que não tem nem sinal de celular direito, e a energia cai toda vez que chove forte. Mas a gente gosta daqui, é tranquilo, todo mundo se conhece e vivemos da nossa plantação de mandioca e do pequeno pomar que meu pai cuida com tanto carinho. Nossa casa é de madeira, com telhado de barro, e temos um terreirão na frente onde secamos café quando é época de colheita. Bem típico do interior do Brasil mesmo, como dizem por aí. Na entrada do nosso sítio tem uma porteira velha de madeira, dessas bem simples que a gente vê em todo canto da roça. É feita de tábuas de eucalipto amarradas com arame, nada de especial. Meu avô que fez essa porteira há muitos anos, e ela já estava toda torta de tanto sol e chuva que pegou. Ninguém nunca deu muita importância para ela, era só uma porteira mesmo, que a gente abria de manhã para passagem e fechava quando o sol ia embora. Tinha um rangido forte quando abria, um barulho que dava para escutar lá de dentro de casa, mas era normal, coisa de madeira velha, né? Mas de uns tempos para cá, essa porteira começou a fazer barulho sozinha. A gente escutava ela rangendo à noite, mesmo sem ninguém mexer nela. No começo, achamos que era só o vento mesmo, ou talvez alguma vaca ou bezerro que estava encostando nela. Meu pai até comentou durante o café da manhã: "Essa porteira está fazendo barulho demais, vou ter que dar um jeito nela." Ele chegou a passar um pouco de óleo queimado nas dobradiças, que é o que a gente usa na roça para essas coisas, mas não adiantou nada. O barulho continuou e parecia que estava até piorando. Daí, e isso foi numa quarta-feira, eu lembro bem porque era dia de feira na cidade e meus pais tinham ido vender as coisas da horta. Saíram cedinho com a carroça cheia de verdura, mandioca, batata doce e umas galinhas caipiras. Falaram que só iam voltar no fim da tarde e eu fiquei sozinho cuidando da casa e dos bichos. Era comum isso acontecer, sabe? Na roça a gente aprende cedo a se virar. Eu já tinha dado comida para os porcos, tratado das galinhas e estava terminando de varrer o terreiro quando escutei a porteira fazendo aquele barulho de novo. Mas dessa vez era diferente. Parecia que alguém estava abrindo e fechando ela com força, várias vezes seguidas. Olhei para o céu e vi que já estava ficando meio alaranjado, sinal que o sol já estava baixando. Na roça a gente aprende a ver as horas pelo sol, não precisa nem de relógio. Devia ser umas 5 da tarde, mais ou menos. Continuei varrendo, tentando não ligar para o barulho da porteira, mas ele não parava. Era tipo creque, claque, creque, claque, várias vezes. Aí eu parei de varrer e fiquei só escutando. Nessa hora senti um arrepio na espinha, sabe? Aquele pressentimento ruim que dá quando a coisa não tá certa. Mas aí pensei, que bobeira, deve ser só o vento ou algum bicho. E para acabar com essa dúvida, resolvi ir lá ver. Coloquei o chinelo, que na roça a gente chama de pé de pato. Peguei um facão que estava encostado na parede da cozinha. Vai que era algum bicho perigoso, né? E fui descendo pelo caminho de terra que leva até a porteira. São uns 200 metros da casa até lá, com pés de manga e goiaba nas beiradas. Enquanto eu caminhava, o barulho da porteira parou e isso me deixou ainda mais nervoso por algum motivo. Quando a gente mora na roça, a gente aprende a desconfiar do silêncio repentino. É quando os passarinhos param de cantar que você sabe que tem onça por perto, como meu avô sempre dizia. Fui chegando devagar, com o coração batendo forte. O sol já estava bem baixo, deixando tudo com aquela cor alaranjada que faz sombras compridas. A porteira estava lá, meio aberta, parada, não tinha ninguém, nem bicho, nem nada. E aí eu pensei, deve ter sido o vento mesmo. Mas quando fui me aproximando mais, vi que tinha algo preso na parte de baixo dela, no canto onde a madeira encontra a terra. Parecia um pedaço de pano velho, talvez uma camisa rasgada ou um saco que o vento trouxe.
Ah, então é isso, pensei. Esse pano aí que tá fazendo a porteira ranger quando bate vento. Me abaixei para pegar o negócio e tirar dali. Na roça, a gente sempre mantém as coisas em ordem, não pode deixar nada largado. Quando peguei aquilo, senti uma coisa estranha. Não era um pano normal, estava úmido, molhado mesmo e grudento. E o cheiro, meu Deus do céu, era um cheiro forte, azedo, que lembrava carne estragada, daquelas que a gente joga para os urubus quando morre alguma galinha ou leitão. Na hora pensei que fosse algum bicho morto que estava ali embaixo enroscado, mas mesmo assim continuei puxando, já tinha chegado até ali, né? Quando finalmente consegui arrancar aquele troço todo, levantei ele na frente do rosto para ver melhor na luz que ainda restava do dia. Foi aí que quase caí para trás de susto. Aquilo não era um pano comum, não era um saco velho, nem um bicho morto. Era... como posso explicar? Era tipo um pedaço grande de couro, mas fino e mole. De um lado era mais liso, do outro tinha uns relevos estranhos, umas partes mais escuras. E tinha uns pelinhos em algumas partes. Era igualzinho pele de gente. Juro pela cruz, que tem na entrada da nossa capela aqui na roça, parecia mesmo um pedaço de pele humana, daqueles bem grandes, como se tivessem arrancado das costas de alguém. Larguei aquilo na hora, deixei cair no chão, como se tivesse pegando fogo na minha mão. Limpei a mão na calça, sentindo nojo e medo ao mesmo tempo, e quando olhei para o chão, perto da porteira, vi que tinha manchas escuras na terra vermelha. Estranhei aquilo e me abaixei de novo para ver melhor. E aí percebi que eram pegadas, mas não eram pegadas normais, de bota ou chinelo. Eram pegadas de pés descalços e parecia que estavam sangrando. Dava para ver direitinho o formato dos dedos, do calcanhar, tudo marcado no barro vermelho da roça, mas com aquelas manchas escuras em volta, como se quem andou ali tivesse os pés todos machucados, em carne viva, sangrando a cada passo que dava. O pior de tudo é que as pegadas iam da porteira em direção à minha casa. Isso mesmo, iam pelo caminho de terra, passando pelos pés de manga, direto para onde eu morava. Nessa hora meu sangue gelou. Olhei em volta e não vi ninguém, só ouvia o barulho dos grilos que já começavam a cantar e das cigarras nas árvores. O sol já estava quase sumindo atrás do morro, deixando tudo meio escuro. Na roça, quando escurece, é escuro mesmo, não tem poste de luz nem nada. Não pensei duas vezes e saí correndo de volta para casa. Enquanto corria, escutei a porteira abrindo de novo atrás de mim, rangendo mais alto que nunca. Corri feito louco por aquele caminho de terra, quase tropeçando nas pedras, com o facão ainda na mão. Quando cheguei em casa, tranquei a porta da cozinha, fechei todas as janelas e fiquei na sala, tremendo que nem vara verde. A casa estava escura porque ainda não tinha acendido os lampiões. Lá em casa a gente ainda usa lampião a querosene em alguns cômodos, coisa da roça mesmo. Mas não tinha coragem de levantar para acender nada. Fiquei ali, sentado no escuro, escutando, e foi quando comecei a ouvir uns passos lá fora, no terreiro, passos molhados, arrastados, como se alguém tivesse andando com dificuldade, deixando um rastro úmido no chão de terra. Os passos foram se aproximando da casa, subindo os 3 degraus da varanda e pararam bem na frente da porta da cozinha. Meu coração estava disparado e eu só conseguia pensar que meus pais iam chegar e encontrar só meu corpo. E aí começaram as batidas na porta. Mas não eram batidas normais, de punho fechado. Era como se alguém tivesse raspando a porta com as unhas, arranhando a madeira de cima a baixo. Ou talvez, não com unhas, mas com os dedos em carne viva, sem pele. O barulho era horrível, parecia que a porta ia ceder a qualquer momento. Eu não conseguia me mexer. Fiquei paralisado ali no escuro, olhando fixo para a porta, vendo a sombra dos pés daquela coisa pela fresta de baixo. Foi quando eu ouvi um sussurro.
Era uma voz estranha, parecia vir de todo lado ao mesmo tempo, uma voz que não parecia humana, mas também não era de bicho nenhum que eu conhecia na roça. E ela dizia: "Devolve o que é meu." A voz repetia isso cada vez mais alto, cada vez mais desesperada. "Devolve o que é meu, devolve o que é meu." Eu não sabia o que fazer, não sabia o que aquilo queria que eu devolvesse. Seria aquele pedaço de pele que eu tinha achado na porteira? Mas eu tinha deixado lá. Fechei os olhos e comecei a rezar todas as rezas que minha avó tinha me ensinado. Na roça, a gente aprende desde cedo que tem coisas que só a fé resolve. Rezei Pai Nosso, Ave Maria, o terço inteiro e mais umas rezas antigas que só o povo da roça conhece, daquelas que servem para espantar coisa ruim. E o tempo todo aquela voz continuava, e os arranhões na porta também, cada vez mais fortes. Quando abri os olhos de novo, percebi que alguma coisa tinha mudado. A casa parecia mais fria, úmida, como se tivesse entrado garoa pelas frestas. E eu senti que não estava mais sozinho. Dava para sentir a presença, sabe? Aquele peso no ar, aquela sensação que a gente tem na roça quando sabe que tem alguma coisa estranha por perto. O cheiro de carne estragada invadiu a sala, tão forte que eu quase vomitei. E então ouvi passos molhados dentro de casa, no corredor. Passos lentos, arrastados, deixando um som úmido no chão de madeira. Os passos pararam na porta da sala onde eu estava. Mesmo no escuro, consegui ver uma sombra se formando. Mas não era uma sombra normal. Tinha algo errado com ela. Parecia a sombra de uma pessoa, mas incompleta. Como se tivessem arrancado pedaços. Era uma figura alta, magra, que parecia não ter pele em partes do corpo. E o pior é que eu podia ver que ela pingava alguma coisa no chão. Algo escuro, que formava poças pequenas aos seus pés. A coisa começou a entrar na sala e eu não consegui olhar. Fechei os olhos com força e continuei rezando, tremendo tanto que a cadeira onde eu estava sentado rangia igual a porteira. O cheiro piorou, ficou insuportável e senti o ar gelado se aproximando de mim, como se aquela coisa estivesse chegando cada vez mais perto. E aí, bem no meu ouvido, senti uma respiração úmida e quente e ouvi de novo: "Devolve o que é meu." Eu gritei sem abrir os olhos: "Eu não sei o que você quer. Por favor, vá embora. Em nome de Deus, vá embora daqui." Na roça, a gente sempre invoca o nome de Deus nas horas difíceis, é o que nos protege. Depois disso, ficou um silêncio total. O frio diminuiu aos poucos, o cheiro também, e quando finalmente criei coragem para abrir os olhos, não tinha mais nada ali. Aquilo simplesmente tinha sumido, como se nunca tivesse estado lá. Na hora eu corri para fora, nem pensei direito. Peguei a chave do velho jipe do meu pai, que ficava guardado no paiol, e dirigi até a casa do seu Zé, nosso vizinho mais próximo, que mora a uns 2 quilômetros. Passei a noite lá, contando tudo para ele. Seu Zé é benzedor aqui na roça, conhece todas as histórias antigas, todas as rezas. Ele me ouviu sem falar nada, só balançando a cabeça, e no final acendeu um cigarro de palha e disse: "É a mula sem cabeça que anda sem pele. Ela aparece para quem mexe nas coisas dela." Não entendi direito o que ele quis dizer, mas fiquei com mais medo ainda. Só voltei para casa no dia seguinte com meus pais e com seu Zé, que levou água benta e umas ervas para defumigar a casa toda. Quando chegamos, tudo parecia normal. Não tinha arranhões na porta nem manchas no chão. E quando fomos até a porteira, não tinha nenhum pedaço de pele, nem pegadas de sangue. Nada. Como se eu tivesse imaginado tudo. Meu pai achou que eu tinha bebido escondido ou comido algum cogumelo estranho do pasto. Mas seu Zé olhou para a porteira por um longo tempo. Passou a mão na madeira e murmurou alguma coisa que não entendi. Depois ele amarrou um ramo de arruda com uma fita vermelha na porteira e disse que era para nunca tirar aquilo dali.
Desde aquele dia, eu nunca mais fiquei sozinho no sítio e sempre fecho todas as portas e janelas antes do sol se pôr, igual minha mãe faz. A porteira continua lá, com o ramo de arruda que já secou, mas ninguém tem coragem de tirar. E o estranho é que ela nunca mais rangeu à noite. Mas às vezes, quando está muito silencioso, principalmente nas noites de lua nova, eu ainda escuto aquela voz vindo lá de fora, pedindo de volta o que é dela. E nas manhãs, depois dessas noites, sempre tem rastros estranhos no terreiro, que somem assim que o sol esquenta. Aqui na roça tem muita história de assombração, de coisa que não se explica. O povo mais antigo diz que é porque estamos mais perto da natureza, mais perto das coisas que existiam antes da gente chegar. Eu não sei se acredito em tudo que contam, mas depois daquela noite, nunca mais duvidei. E se tem uma coisa que aprendi vivendo na roça, é que tem coisas que é melhor deixar quietas, tem coisas que não são pra gente mexer. E porteiras que rangem sozinhas à noite, é melhor deixar elas fechadas e rezar para que o que está do outro lado continue lá. Vivo numa fazendinha bem no interior de Minas, daquelas que fica a mais de 20 quilômetros da cidade mais próxima. Daqui de casa só dá para ver morro, pasto e mais morro. Não tem vizinho perto, só a família do seu Toninho que mora depois do córrego, mas ainda é uma caminhada boa. A estrada que leva até aqui é de terra vermelha, cheia de pedra e buraco, que quando chove vira um lamaçal que nem jipe passa. Nossa casa é simples, de alvenaria, mas sem reboco por fora, telhado antigo e uma varanda na frente onde a gente senta para ver o entardecer, típico da roça brasileira mesmo. Desde que me entendo por gente, eu via minha mãe fazendo aquela mesma coisa todo santo dia. Quando o sol começava a se esconder atrás do Morro Grande, lá ia ela fechando todas as janelas da casa, uma por uma. E não era só fechar, não. Ela tinha todo um ritual. Fechava com força, passava a mão pelas beiradas para conferir se não tinha nenhuma fresta e depois ainda enfiava uns panos velhos nos vãos que ficavam embaixo. Na época de chuva, até entendia, né? Mas ela fazia isso mesmo nos dias mais quentes, quando o calor era de rachar. A casa ficava abafada que nem um forno. Uma vez, eu devia ter uns 10 anos, estava ajudando ela a fechar as janelas e perguntei por que a gente fazia aquilo todo dia. Ela parou o que estava fazendo, olhou para o morro lá fora, que já estava ficando escuro, e respondeu bem séria: "É que eles vêm espiar depois que escurece." Na hora gelei e perguntei: "Eles quem, mãe?" Ela só balançou a cabeça, passou a mão no meu cabelo e falou: "É coisa antiga da época da minha avó. Não é nada não, só costume de gente da roça." Mas o jeito que ela olhou para o morro antes de continuar fechando as janelas me deixou com a pulga atrás da orelha. Meu pai não ligava muito para essa história. Ele dizia que eram besteiras de mulher da roça, mas mesmo assim nunca contrariava minha mãe. Nunca deixava a janela aberta depois que escurecia. A gente tinha um gerador velho a diesel que meu pai ligava de noite para a gente ter luz por algumas horas, e o barulho dele abafava qualquer outra coisa que pudesse vir lá de fora. Nossa casa não tinha cerca nem muro. Era só o terreiro de terra batida na frente e depois o pasto que ia até a divisa com a mata. Durante minha adolescência, eu fui ficando cada vez mais irritado com essa mania dela, principalmente no verão, quando fazia aquele calor infernal típico da roça, que gruda a roupa no corpo e não deixa ninguém dormir direito. A gente não tinha ventilador, que dirá ar-condicionado, e eu pensava, que besteira essa história toda, coisa de gente antiga que não tem explicação para as coisas da natureza. Até cheguei a discutir com ela várias vezes, mas não adiantava. Minha mãe era firme como a aroeira quando botava algo na cabeça, principalmente essas coisas de superstição da roça. Em janeiro do ano passado, teve uma seca braba na região.
Fazia mais de 2 meses que não caía uma gota d'água e o calor estava de matar. A poeira vermelha da roça entrava por todo o canto da casa, mesmo com tudo fechado. Os bichos sofriam no pasto e a gente tinha que levar água do poço para os animais várias vezes ao dia. Numa dessas noites insuportáveis, eu estava no meu quarto tentando estudar para as provas da escola agrícola, mas o suor pingava no caderno e não dava para se concentrar em nada. O ar parecia grosso de tão quente. Minha mãe tinha ido para a cidade naquele dia, porque minha avó estava doente com pressão alta, coisa que dá muito em velho na roça. Meu pai tinha ido ajudar seu Toninho a consertar uma cerca que o gado tinha derrubado, e só ia voltar no dia seguinte. Estava sozinho em casa, coisa normal na roça onde a gente aprende a se virar desde cedo. Já tinha tratado dos porcos, dado água para as galinhas e para os cachorros, e agora só queria um pouco de alívio daquele calor. Olhei para o relógio velho de parede e vi que já passava das 8 da noite. Minha mãe já tinha fechado todas as janelas antes de sair e me fez prometer que não ia abrir nenhuma. Mas naquela quentura, comecei a achar que aquilo tudo era bobagem mesmo. Que mal pode fazer abrir só uma janela, só um pouquinho? Pensei. Não tem ninguém aqui para ver mesmo. E foi o que fiz. Fui até a janela do meu quarto, que dá para o fundo da casa, virada para o pasto e para o mato, e abri uns 20 centímetros, só para deixar entrar um arzinho. No começo, foi um alívio danado. Mesmo que o ar ainda tivesse morno, já era bem melhor que o bafo que estava dentro de casa. Fiquei ali, sentado na beira da cama, sentindo a brisa na cara e pensando que minha mãe era cheia de crendices à toa. Pela janela, eu conseguia ver nosso quintal, o pedaço de horta meio murcha pela seca, o chiqueiro mais afastado e depois o pasto que ia até a cerca de arame farpado que separava nossa terra da mata. A lua estava quase cheia, então dava para enxergar bem as coisas mesmo sem luz. Voltei para os livros, mais animado com o ar circulando, e fiquei estudando por mais ou menos 1 hora. De vez em quando, olhava pela janela, mas não via nada fora do comum. Só o normal da roça à noite. O céu estrelado, os vagalumes piscando no pasto e a escuridão da mata lá longe. Os sapos coachavam no brejo seco e as cigarras ainda faziam aquele barulho irritante que é típico de noite quente no interior. Tudo parecia em paz. Mas depois de um tempo, comecei a notar uma coisa estranha. Os barulhos tinham mudado. Os sapos pararam de coachar de repente. As cigarras também silenciaram. E até o vento parecia ter parado, como se tudo tivesse prendido a respiração. Na roça, a gente aprende a prestar atenção nesses sinais. Quando os bichos ficam quietos de repente, geralmente tem alguma coisa errada. Podia ser uma onça, pensava eu, que às vezes descia da serra para caçar. Larguei o caderno e fiquei olhando fixo pela janela, tentando ver se tinha algum movimento lá fora. No começo não vi nada, mas aí escutei um estalo, como de galho quebrando. Depois outro, e mais outro. Parecia que algo estava se movendo na orla da mata, vindo em direção à casa. Não era o barulho que o gado faz, nem de cavalo. Era um andar diferente, mais lento e cuidadoso, como se não quisesse ser notado. Continuei olhando, agora com o coração batendo mais forte. No começo, achei que eram só as sombras das árvores balançando, mas não tinha vento nenhum. E aí vi. Entre as últimas árvores, bem na divisa do pasto com a mata, tinha uns pontinhos de luz. Primeiro achei que eram vagalumes grandes, mas eles não piscavam, ficavam acesos o tempo todo. E quando olhei melhor, vi que eram olhos. 2 pares de olhos vermelhos, brilhando como brasa viva, me encarando lá da escuridão. Gelei na hora. Aqueles olhos não eram de nenhum animal que eu conhecia da roça. Eram grandes demais para ser de gato do mato ou raposa, e estavam muito acima do chão, como se o que quer que fosse estivesse em pé, da altura de um homem ou mais. E o jeito que eles brilhavam não era o reflexo normal da luz da lua nos olhos de um bicho. Era como se tivessem luz própria, como se queimassem por dentro.
Enquanto eu olhava paralisado, um terceiro par de olhos apareceu ao lado dos outros. Agora eram 3 pares, todos me encarando fixamente do meio da escuridão, sem piscar. E o pior é que eles começaram a se mover, saindo devagar da linha das árvores e entrando no pasto aberto. Conforme eles se aproximavam, dava para ver que eram mesmo muito altos, bem mais altos que uma pessoa normal. Mas não dava para ver o resto dos corpos deles, só os olhos mesmo, como se o resto fosse feito de sombra ou fumaça. Tentei me levantar para fechar a janela, mas meu corpo não obedecia. Estava paralisado, igual quando a gente sonha que está sendo perseguido, mas não consegue correr. Só conseguia ficar ali, olhando aquelas coisas se aproximando cada vez mais da casa, atravessando o pasto devagar, sem fazer barulho nenhum na grama seca. Foi então que veio o pior de tudo. Um deles começou a chamar meu nome, mas não era meu primeiro nome que todo mundo conhece, não. Era meu nome completo, com sobrenomes e tudo, do jeito que está escrito na minha certidão de nascimento, que fica guardada na gaveta da cômoda da minha mãe. Aquela voz era baixa e rouca. Parecia que vinha de dentro da minha própria cabeça, mas ao mesmo tempo eu sabia que vinha de fora, daquela coisa lá no pasto. E não era uma voz de gente nem de bicho, era algo antigo, como se as próprias árvores ou a terra estivessem falando. E depois, os outros 2 começaram também, todos chamando meu nome completo, num coro horrível que parecia mais um lamento. Meu nome, meu nome. Enquanto eles se aproximavam mais da casa, pela luz da lua, eu conseguia ver que eram mesmo muito altos e magros, com formas que não pareciam direito com as de gente. Tinham braços compridos demais, que chegavam abaixo dos joelhos, e a cabeça era grande e meio deformada. E o jeito que eles andavam era todo errado, como se cada passo fosse doloroso. Acho que eu teria ficado ali paralisado até eles chegarem na janela, se não fosse pela chegada da minha mãe. Nem ouvi o barulho da carroça chegando, de tão concentrado que eu estava naquelas coisas. De repente, ela estava no meu quarto, me puxando com força para trás. O rosto dela estava branco feito papel, os olhos arregalados de medo. Ela não disse nada, só me agarrou pelo braço e me puxou da janela, batendo ela com tanta força que um pedaço do reboco caiu da parede. Depois, ela pegou um rosário velho que sempre carregava no bolso do avental e começou a rezar alto, umas rezas antigas que eu nunca tinha ouvido antes, em palavras que nem pareciam português direito. Talvez fossem daquele português antigo que os mais velhos da roça ainda sabem. Eu fiquei encolhido no canto, tremendo igual vara verde, enquanto ela rodeava o quarto todo rezando, passando o rosário nas paredes, nas portas, jogando um pozinho branco que tirou do bolso nos cantos do quarto. E lá de fora, dava para ouvir uns sons estranhos, como unhadas na parede da casa, e aqueles sussurros com meu nome continuavam, mas agora pareciam irritados, furiosos mesmo. Essa agonia durou a noite toda. Minha mãe não me deixou sair do quarto, e ela ficou acordada, sentada na porta, rezando baixinho, até o primeiro galo cantar, lá pelas 4 da manhã. Quando a primeira claridade começou a aparecer no céu, ela finalmente relaxou um pouco. Olhou para mim com uma cara que misturava raiva e alívio e disse: "Agora você sabe por que eu fecho as janelas." Eu não consegui responder nada, só fiquei ali, tremendo ainda, mesmo com o calor que já começava a aumentar de novo com o sol nascendo. Quando o dia clareou de vez, saímos juntos para ver o quintal e o pasto. E lá estavam as marcas. Não eram pegadas de gente normal, nem de nenhum bicho que eu conhecesse. Eram marcas fundas na terra dura e seca, como se alguma coisa pesada tivesse andado por ali. Mas o formato era o que mais assustava. Pareciam cascos, sabe? Tipo de bode ou cabra, mas muito maiores, quase do tamanho de um prato. Tinham várias dessas marcas pelo pasto todo, formando um caminho que vinha da mata até embaixo da minha janela.
onde dava para ver marcas de arranhões na parede de fora, como se algo tivesse tentado subir ou entrar à força. O mais estranho é que tinha umas manchas escuras perto da parede. Manchas que minha mãe jogou terra por cima rapidinho antes que eu pudesse ver direito o que era. Mas, pelo cheiro, eu desconfio que era sangue velho. Sangue que não era de nenhum animal da nossa fazenda. E perto das manchas tinha uns tufos de pelo escuro, grosso, que não parecia de nenhum bicho que eu conhecesse. Enquanto a gente voltava para casa, minha mãe finalmente me contou a história toda. Disse que aquelas coisas sempre estiveram por ali, desde antes dos primeiros fazendeiros chegarem nessas terras, que o povo antigo da roça já sabia delas e tinha aprendido a se proteger, fechando tudo antes do escurecer. Segundo ela, eram seres que moravam na mata e nos morros, que não eram nem gente nem bicho, mas algo mais antigo. Na região, o povo mais velho chamava eles de os que espreitam, ou os de olhos vermelhos. Ela me contou que a avó dela, minha bisavó, tinha visto uma dessas criaturas de perto uma vez, quando era moça. Disse que tinha um corpo de homem, mas pele escura feito carvão, cascos no lugar dos pés e chifres pequenos escondidos no meio do cabelo comprido e sujo. Por isso que alguns chamavam eles de bodes da noite também. Ela me contou que essas coisas não podiam entrar nas casas a não ser que fossem convidadas, ou que alguma janela ou porta fosse deixada aberta para elas depois do pôr do sol. E que elas conheciam o nome completo de todo mundo que morava nas terras onde elas viviam antes. E usavam esse conhecimento para tentar atrair as pessoas. Desde aquele dia, eu nunca mais reclamei das manias da minha mãe. Na verdade, agora sou eu quem verifica 2, 3 vezes se as janelas estão bem fechadas antes do sol se pôr. E coloco os panos nos vãos também e um raminho de arruda em cada janela, como minha mãe me ensinou. De noite, quando está tudo quieto na roça e só se ouve o vento nas folhas das árvores, eu ainda sinto como se algo estivesse lá fora, do outro lado das paredes, andando em volta da casa, testando as janelas, procurando uma fresta. E em noites de lua cheia, principalmente no verão, quando o calor aperta, eu juro que consigo ouvir, bem baixinho, aqueles sussurros chamando meu nome. A mãe diz que eles não vão embora nunca, que eles estavam aqui muito antes da gente chegar com nossas casas e cercas, antes mesmo dos índios, e que vão continuar aqui quando a gente já tiver ido embora há muito tempo. E que eles são pacientes, muito pacientes, porque o tempo para eles não passa igual para nós. Na roça, ela sempre diz, a gente aprende a respeitar o que não entende, e depois de tudo que vi, eu nunca mais duvidei dessa sabedoria. Agora eu entendo porque as casas antigas aqui do interior têm janelas tão pequenas, porque o povo mais velho não gosta de ficar fora de casa depois que escurece, porque todo mundo na roça tem sempre um rosário pendurado na cabeceira da cama e um ramo de arruda atrás da porta, porque aqui no interior do Brasil, longe das luzes da cidade e do barulho dos carros, nas noites silenciosas em que só se ouve o vento e os grilos, eles ainda estão lá fora, esperando, com seus olhos vermelhos como brasa e seus cascos fendidos na terra seca, esperando alguém esquecer as tradições antigas, alguém que ache que são só histórias de gente velha da roça, alguém que deixe uma janela aberta depois do pôr do sol. Nossa fazenda fica num cantinho esquecido do Pantanal, desses lugares que nem aparece direito no mapa. Para chegar aqui é uma aventura. 3 horas de estrada asfaltada da cidade grande, depois mais 4 de estrada de terra, e se tiver chovido, nem jipe passa. Nos meses de cheia, às vezes ficamos meio isolados, com água por todo lado. Mas é assim mesmo a vida por essas bandas, e a gente se acostuma. Criamos gado há mais de 50 anos nessas terras.
Meu avô começou com umas poucas cabeças. Meu pai aumentou o rebanho e agora eu ajudo a tocar o negócio, como manda a tradição do povo pantaneiro. Nunca tivemos grandes problemas por aqui, fora as enchentes de costume e alguma onça pintada que de vez em quando aparece e leva um bezerro. É parte da vida no campo. Todo mundo que cria gado sabe disso. Mas o que aconteceu há uns 3 meses atrás não tem explicação normal, não. Foi algo que mudou para sempre o jeito que eu vejo as noites no Pantanal e que me faz dormir sempre com a espingarda do lado da cama e uma vela acesa no criado mudo. Começou com um manchado, um boi de 6 anos, forte, sadio. Numa manhã de terça-feira, o Zeca Peão veio me chamar todo afobado. "Patrãozinho, o manchado tá morto lá no pasto da várzea." Achei estranho, porque ele não tinha apresentado doença nenhuma. Mas acontece, né? Fomos ver o bicho e foi aí que estranhamos. O corpo estava inteiro, sem marca de briga ou ataque de onça. Só tinha 2 furinhos fundos no pescoço, bem limpos, como se tivessem sido feitos com alguma ferramenta. E o mais estranho, o bicho parecia murcho, seco, como se tivesse passado dias no sol, mesmo tendo morrido de noite. Meu pai, que entende de gado como ninguém nesse mundão do Pantanal, coçou a cabeça e disse: "Deve ser picada de cobra. Às vezes a sucuri morde e não engole, só mata mesmo." Mas eu nunca tinha visto cobra deixar só 2 furos tão certinhos assim e sem inchar o lugar da mordida. Ainda falei isso pro meu pai, mas ele disse que eu era muito novo e não entendia das coisas do campo direito ainda. O problema é que não parou por aí. Na semana seguinte achamos mais 2 vacas mortas, do mesmo jeito, os furinhos no pescoço, o corpo todo murcho, sem uma gota de sangue. Depois mais um boi e mais uma vaca prenha. Em menos de um mês, tinham sido 8 cabeças de gado, um prejuízo grande demais para uma fazenda pequena como a nossa. E o pior é que não tinha explicação. Chamamos até o veterinário da cidade, um moço estudado que veio de Cuiabá. Ele examinou os bichos e ficou sem entender também. Chegou a cogitar se não seria algum tipo de morcego vampiro gigante, mas logo descartou a ideia, porque mesmo um bando de morcegos não conseguiria sugar tanto sangue assim e os furos eram grandes demais. Os peões começaram a ficar assustados. O Zeca, que é o mais velho e cresceu na região, começou a falar em lobisomem. O Tonho, que veio do Nordeste, jurava que era coisa de chupa-cabra, uma tal criatura que ele disse que matava os bichos lá na terra dele. Meu pai brigava com eles, dizia que era conversa de gente ignorante, que devia ser algum predador desconhecido, talvez até alguma onça com um comportamento estranho. Decidimos então fazer vigília. Cada noite, um grupo ficava acordado com lanterna e espingarda, vigiando o rebanho. Eu, meu pai e 4 peões nos revezávamos em duplas, e por quase 2 semanas, nada aconteceu. Os bichos pararam de morrer, e meu pai já estava dizendo que fosse lá o que fosse, tinha ido embora. Mas numa quinta-feira, caiu a minha vez de vigiar junto com o Zeca. Era noite de lua minguante, o céu estava limpo, cheio de estrelas, como só se vê mesmo no interior. A gente estava sentado debaixo de uma árvore, no alto de uma colina, de onde dava para ver quase todo o pasto. O gado dormia tranquilo lá embaixo, perto do açude. Passamos horas conversando baixinho, tomando um mate para espantar o sono, fumando um palheiro. Por volta das 2 da manhã, o Zeca acabou cochilando e eu fiquei sozinho, olhando a paisagem prateada pela lua fraca. Foi quando escutei um som estranho vindo lá de baixo, perto do gado. Era um tipo de choro, mas não era de gente nem de bicho que eu conhecesse. Era agudo, meio metálico, como se alguém arrastasse uma faca no arame da cerca, mas tinha um quê de lamento no meio, uma tristeza que me arrepiou dos pés à cabeça. Peguei a lanterna e a espingarda calibre 12 que meu pai tinha me dado. Nem quis acordar o Zeca, que estava roncando de tão cansado depois de um dia inteiro laçando bezerro para marcação. Comecei a descer a colina devagar, com o coração batendo forte. O choro continuava cada vez mais alto.
mas agora misturado com um barulho molhado, como de alguém chupando uma laranja bem suculenta. Quando cheguei mais perto do rebanho, vi que os bois e vacas estavam todos afastados de um canto, amontoados do lado oposto do pasto, como se tivessem com medo de algo. Apontei a lanterna naquela direção, mas no começo não vi nada. Fui chegando mais perto e o barulho de sugar ficava mais forte. Até que finalmente vi. Uma das nossas vacas, a pintada, estava caída no chão. E tinha alguma coisa agachada do lado dela, debruçada sobre seu pescoço. De início, achei que fosse um homem. Parecia ter a forma de um cristão, mas quando apontei a lanterna diretamente, percebi que não era gente, não. A criatura era alta, maior que um homem normal, mesmo agachada daquele jeito. Era magra, tão magra que dava para contar as costelas furando a pele escura e enrugada. Os braços eram compridos demais, terminando em mãos com dedos finos como gravetos, mas com unhas grandes e amareladas. Estava curvada sobre o pescoço da vaca e fazia aquele barulho de sucção como se estivesse bebendo algo. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem acreditar no que estava vendo. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair ali mesmo, mas consegui manter a lanterna apontada. Foi quando a criatura percebeu a luz. Ela se virou devagar na minha direção, e juro por Deus e todos os santos que nunca vou esquecer o que vi. A cara dela nem sei explicar direito. Era como se fosse um rosto humano, mas deformado, esticado, com a pele grudada nos ossos. Não tinha cabelo, só uns fios ralos e brancos espalhados pelo crânio alongado. Mas o pior eram os olhos. Ou melhor, onde deviam estar os olhos. Eram só duas cavidades fundas, escuras, vazias, como se tivessem sido arrancados há muito tempo, deixando só os buracos. Não tinha nariz, só duas fendas no meio da cara. E a boca, meu Deus, a boca era enorme, rasgada de orelha a orelha, cheia de dentes pontudos e amarelos, pingando um líquido vermelho escuro que só podia ser o sangue da minha vaca. Quando ela me viu, aquela boca horrível se abriu num sorriso que me gelou a alma. Era um sorriso de reconhecimento, como se estivesse feliz em me ver ali. Os dentes brilhavam sob a luz da minha lanterna, vermelhos de sangue fresco. E então ela falou. A voz era rouca, áspera, como se as cordas vocais estivessem enferrujadas de tanto tempo sem uso. Uma única palavra saiu daquela boca sangrenta: fome. Nessa hora, a criatura se levantou. Era ainda mais alta em pé, devia ter uns 2 metros e pouco. O corpo era esquelético, com a barriga afundada, como se não comesse há meses, as costelas saltadas e as pernas finas como palitos, mas longas demais, dobradas de um jeito esquisito, como pernas traseiras de um animal. E começou a vir na minha direção, devagar no começo, meio cambaleando, como se não estivesse acostumada a andar. Eu continuava paralisado, a lanterna tremendo na minha mão, iluminando aquela figura horrorosa que se aproximava. Minha garganta parecia fechada, não conseguia nem gritar para acordar o Zeca lá em cima. A criatura foi acelerando o passo, esticando aqueles braços compridos na minha direção, a boca aberta num sorriso cada vez maior, repetindo: fome, fome, com aquela voz que parecia vir do fundo de um poço. Não sei de onde tirei forças, mas quando ela estava a uns 10 metros de mim, finalmente consegui me mexer. Levantei a espingarda e atirei. O barulho do tiro ecoou pela planície, e tenho certeza que acordou o Zeca, e provavelmente todo mundo na sede da fazenda também. A criatura foi atingida no peito e cambaleou para trás, mas não caiu. Ela olhou para o buraco que o tiro tinha aberto, enfiou um daqueles dedos compridos dentro da ferida e lambeu o próprio sangue, que era escuro, quase preto. Aproveitei esse momento e atirei de novo. Dessa vez, acertei onde devia ser o ombro dela, que recuou mais uns passos. Mas continuava de pé, me encarando com aquelas cavidades vazias onde deviam estar os olhos.
E sorria, ainda sorria, como se aquilo tudo fosse uma brincadeira. Tentei recarregar a espingarda, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei cair os cartuchos no chão. A criatura começou a avançar de novo, mais rápido agora, quase saltando em minha direção. Eu já estava certo que ia morrer ali mesmo, quando escutei os gritos do Zeca e de mais gente chegando. Meu pai e os outros peões vinham correndo colina abaixo, trazendo lanternas e armas. Quando a criatura ouviu o barulho deles, parou. Ficou imóvel por um instante, a cabeça virada como se estivesse escutando, calculando. Então, tão rápido que mal deu para ver, ela se virou e saiu correndo na direção oposta, saltando como um animal, sumindo na escuridão da noite pantaneira. Quando meu pai e os outros chegaram, me encontraram caído no chão, tremendo feito vara verde e balbuciando coisas sem sentido. A vaca pintada estava morta, do mesmo jeito que as outras, 2 furos no pescoço e o corpo seco de sangue. Contei o que tinha visto, mas percebi logo que eles não acreditavam muito. Achavam que eu tinha dormido e sonhado, ou que tinha visto alguma onça diferente, e o medo tinha feito eu imaginar o resto. Mas na manhã seguinte encontramos as pegadas. Não eram de nenhum animal conhecido. Pareciam pés humanos, mas muito maiores e com só 4 dedos longos, com marcas de unhas fundas na terra. E mais, achamos gotas daquele sangue escuro, quase preto, no caminho que a criatura tinha feito ao fugir. Meu pai recolheu um pouco num vidro e mandou para o laboratório na cidade grande, mas nunca nos deram resposta. Depois disso, reforçamos as rondas. Nunca mais ninguém ficava sozinho de vigia, sempre em grupos de 3 ou 4, bem armados. Colocamos mais iluminação nos pastos e passamos a recolher o gado em currais fechados durante a noite. Por algumas semanas, não tivemos mais mortes. Até que uma noite, quase um mês depois, tudo recomeçou. Mais 2 vacas amanheceram mortas com os mesmos sinais. E perto delas, escrito na terra com o que parecia ser sangue seco, uma única palavra: fome. Muitos dos peões foram embora depois disso. Não os culpo. Eu mesmo quis ir, mas não podia abandonar meu pai e nossa terra. Então ficamos e aprendemos a conviver com esse terror. Reforçamos ainda mais a segurança, contratamos homens que não tinham medo de nada, gente acostumada a caçar onça e jacaré. Com o tempo, as mortes foram ficando mais raras. A última foi há quase um mês. Mas eu sei que ela ainda está por aí. Às vezes, nas noites sem lua, escuto aquele choro estranho vindo do pasto. E de manhã, sempre tem pegadas novas perto da cerca e arranhaduras nos postes do curral, como se algo tivesse tentado entrar. Os mais velhos da região dizem que é um anhangá, um tipo de demônio das lendas indígenas que protege os animais e castiga os caçadores. Outros falam que é alguma criatura que fugiu de um laboratório secreto que dizem que existe nas profundezas do Pantanal. Eu não sei o que é, só sei que agora, quando anoitece nestas terras, não é só das onças e dos jacarés que a gente precisa ter medo. E quando as noites estão muito silenciosas, quando nem os grilos cantam e o vento parece ter parado, eu ainda escuto aquela voz rouca sussurrando pela janela do meu quarto. Fome, fome. E sei que ela está esperando paciente o momento em que vamos baixar a guarda de novo. Nasci e me criei numa comunidade ribeirinha do norte, dessas que ficam à beira de um rio tão grande que a gente nem vê a outra margem direito quando a névoa baixa de manhã cedo. Nossa vila tem umas 30 casas de madeira, todas em palafitas por causa das cheias, uma igrejinha simples e uma escola que só funciona quando a professora consegue vir da cidade. Não tem posto de saúde, nem delegacia, nem nada dessas modernidades. Todo mundo se conhece e se ajuda, e quando alguém adoece, é a dona Zulmira, a benzedeira, quem cuida. Por essas bandas, o rio é tudo. É dele que vem o nosso sustento,
É nele que a gente se banha, lava roupa, se diverte. As crianças aprendem a nadar quase ao mesmo tempo que aprendem a andar. E desde pequeno, a gente aprende também a respeitar o rio e seus mistérios. Porque o povo antigo daqui sempre disse que o rio tem vida própria, que ele dá, mas também leva, e que tem coisas vivendo nas profundezas que é melhor nem conhecer. Meu tio Juvenal era o melhor pescador da região. Conhecia o rio como a palma da mão, sabia onde achar cada tipo de peixe em cada época do ano. Ele me ensinou a pescar desde que eu tinha uns 6 anos, e sempre foi meu segundo pai, já que o meu verdadeiro se foi quando eu era ainda bebê, levado por uma febre brava. O tio Juvenal não tinha filhos, então me tratava como se eu fosse dele mesmo, e eu admirava mais ele que qualquer outra pessoa no mundo. No mês de junho, quando o rio está baixando depois da cheia, é a melhor época para a pesca do tucunaré. É um peixe grande, de carne saborosa, que rende um bom dinheiro quando a gente leva para vender na cidade. E era atrás desses peixes que a gente ia sempre, eu e o tio Juvenal, remando nossa canoa de madeira até os remansos mais fundos, onde eles gostam de ficar. Foi numa dessas pescarias, numa quarta-feira que nunca vou esquecer, que aconteceu aquela coisa. O dia tinha amanhecido bonito, com um céu azul sem nuvens que prometia calor. Saímos cedinho, antes mesmo do sol aparecer direito, porque o tio Juvenal dizia que peixe esperto só se pega de surpresa. Levamos uns pedaços de beiju que a tia Dalva tinha feito, uma garrafa de café, nossa rede de malha média e as varas de pescar. Remamos por quase 1 hora rio abaixo, até um lugar que o pessoal da comunidade chama de Poço da Sucuriju, porque dizem que já viram sucuris enormes por ali. É um trecho onde o rio faz uma curva fechada e fica bem mais fundo, com a água mais escura por causa da profundidade. Tem umas árvores antigas nas margens, com raízes grossas que entram na água, formando esconderijos perfeitos para os tucunarés. Chegamos lá por volta das 6:30 da manhã. O sol já tinha nascido, mas ainda estava baixo, e a névoa que cobria o rio começava a se dissipar. Não tinha mais ninguém por perto, só a gente mesmo, o que era bom para a pesca. Ancoramos a canoa perto daquelas raízes e começamos a trabalhar. Primeiro jogamos a rede num ponto que o tio Juvenal conhecia, onde a correnteza era mais fraca. A ideia era deixar ela lá um tempo enquanto a gente pescava com vara em outro canto. Foi uma manhã boa de pesca. Até às 10 horas já tínhamos fisgado 4 tucunarés grandes e alguns outros peixes menores. O sol já esquentava bastante e a gente decidiu comer um pouco do beiju com café antes de voltar para puxar a rede. Lembro que estava contando para o tio sobre uma menina da comunidade que eu estava interessado, e ele ria, me dando conselhos de como conquistar ela. Depois de comer, voltamos para o lugar onde tínhamos deixado a rede. O tio Juvenal pegou numa ponta e eu na outra, e começamos a puxar devagar, como ele tinha me ensinado. No começo vinha normal, e dava para ver que tinham uns peixes se debatendo nela, o que era um bom sinal. Mas depois de um tempo, a rede ficou pesada de repente, como se tivesse engatado em alguma coisa grande lá no fundo. Deve ser um tronco, disse o tio Juvenal, franzindo a testa. Ou então a rede enrolou nas raízes. Vamos puxar com mais força. A gente começou a puxar com todo o empenho e a canoa até balançou com o esforço. Aos poucos, a rede foi subindo e a água começou a borbulhar, como acontece quando algo grande vem lá do fundo. Fiquei todo animado, pensando que podia ser um peixe enorme, talvez um jaú daqueles que viram história na comunidade. Tá vindo, tá vindo! Eu gritava, enquanto puxava com toda a força que meus braços de 17 anos permitiam. Quando o que quer que fosse chegou mais perto da superfície, a água ficou agitada e turva. E então, de repente, ele emergiu. Mas não era um tronco, nem um peixe grande. O que saiu da água, preso na nossa rede, era uma coisa que fez meu sangue gelar nas veias. Era um corpo,
Um corpo humano, um homem, pelo que parecia, grande e forte, vestindo só uma bermuda rasgada. Mas não era um afogado comum. Desses que de vez em quando aparecem no rio depois das festas na cidade, quando alguém bebe demais e cai na água. Não, aquele corpo era diferente. Estava inchado, como é normal em quem se afoga, mas a pele tinha uma palidez estranha, quase azulada, como se tivesse passado muito tempo na água. Só que, ao mesmo tempo, não mostrava sinais de decomposição, o que não fazia sentido. E o pior eram os olhos. Estavam abertos, arregalados, mas eram totalmente brancos, sem íris nem pupila, como se fossem ovos cozidos, e pareciam estar olhando diretamente para nós. Eu e o tio Juvenal soltamos a rede ao mesmo tempo, como se ela tivesse pegado fogo nas nossas mãos. O corpo, ainda preso na malha, não afundou como seria normal. Ficou lá, boiando na superfície, meio de lado, com a cabeça e parte do tronco para fora d'água. E foi nessa hora que aconteceu a coisa mais apavorante. Os lábios do morto, roxos e inchados, começaram a se mexer. No começo achei que fosse só a correnteza balançando o corpo, mas não. Eles se abriam e fechavam devagar, como se ele estivesse tentando falar, mas sem emitir som nenhum. Só um movimento horrível, repetitivo, de uma boca que deveria estar silenciada pela morte. Fiquei paralisado, sentindo meu estômago revirar e meu coração quase sair pela boca. Mas o tio Juvenal reagiu rápido. Nunca tinha visto ele tão pálido e assustado. Ele pegou o remo de madeira e, tremendo, estendeu ele até tocar o corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele murmurou, se benzendo com a outra mão. Então, com um movimento brusco, empurrou o corpo de volta para a água, para o fundo do rio, usando o remo como se fosse uma vara. O corpo afundou lentamente, os braços flutuando para cima, como se estivesse nos chamando. E os olhos, aqueles olhos brancos horríveis, continuaram virados para nós, até sumirem na escuridão da água profunda. A rede foi junto, mas o tio Juvenal nem se importou em tentar recuperar. Temos que sair daqui agora, ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido ele usar antes. Estava trêmula, baixa, cheia de um medo que não combinava com aquele homem forte que eu conhecia a vida toda. Não precisou falar duas vezes. Pegamos os remos e começamos a remar como loucos, deixando para trás os peixes que já tínhamos pegado, deixando tudo. Só queríamos distância daquele lugar. Enquanto remávamos, o tio Juvenal não parava de rezar baixinho, Ave-Marias e Pai Nossos emendados um no outro, sem pausa para respirar. Quando já estávamos a uma boa distância, finalmente perguntei, ainda tremendo, "O que era aquilo, tio?" Ele não respondeu de imediato. Continuou remando, os olhos fixos no caminho à frente, como se tivesse medo de olhar para trás. Só depois de um tempo ele falou, a voz ainda fraca. "Tem coisas que vivem no fundo do rio que não são nem gente nem bicho. Coisas antigas, de antes dos tempos dos nossos avós. O rio, às vezes, traz elas à tona. E elas gostam de levar gente para o fundo, para fazer companhia para elas." Mas parecia um homem afogado, eu disse, tentando encontrar alguma explicação racional. "Parecia", ele respondeu, e pela primeira vez se virou para me olhar. "Mas você viu os olhos dele? Viu a boca se mexendo? Afogado normal não faz isso, meu filho. Aquilo lá já foi gente um dia, mas agora é outra coisa. É um quem é ele, como o povo antigo chama. Um quem é ele? É um espírito do rio que pega a forma de afogado para atrair mais gente para a água. Ele finge que está pedindo ajuda e quando você se aproxima..." Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu entendi o recado. Quando chegamos de volta à comunidade, não contamos a ninguém o que tinha acontecido. Dissemos apenas que não tínhamos tido sorte na pesca e que a rede tinha ficado presa num tronco e rasgado. Mas naquela noite, o tio Juvenal foi falar com Dona Zulmira, a benzedeira, e os dois ficaram conversando até tarde.
No dia seguinte, Dona Zulmira foi até a beira do rio com umas ervas e umas garrafas de cachaça com raízes dentro. Fez umas rezas, jogou as ervas na água e derramou a cachaça em forma de cruz. Quando perguntaram a ela o que estava fazendo, disse que era só uma oferenda para o rio continuar dando peixe. Mas eu sabia que era mais que isso. Nunca mais pescamos no poço da Sucuriju. Na verdade, ninguém mais da comunidade ia lá, mesmo sem saber exatamente o porquê. Era como se todos tivessem sentido que aquele pedaço do rio agora era proibido, perigoso. As histórias que já existiam sobre o lugar ficaram ainda mais assustadoras, e as mães passaram a usar o "quem é ele" do poço para assustar as crianças que queriam nadar sozinhas. O tio Juvenal mudou depois daquele dia. Ficou mais calado, mais desconfiado. Continuou pescando, porque era disso que vivia, mas sempre em grupos maiores. Nunca mais só nós dois. E sempre voltava antes do sol começar a baixar, por mais boa que estivesse a pesca. Uns 4 meses depois do acontecido, tio Juvenal adoeceu. Foi definhar aos poucos, sem que Dona Zulmira ou os médicos da cidade conseguissem descobrir o que ele tinha. Ele não sentia dor, não tinha febre, só ia enfraquecendo, como se alguma coisa estivesse sugando a vida dele devagarzinho. E o pior, ele começou a falar durante o sono, e o que ele dizia gelava a espinha de quem ouvia. Falava em gente chamando ele para o fundo do rio, descrevia cidades submersas cheias de gente com olhos brancos e repetia sempre: "Não vou, hoje não vou, me deixa em paz." Numa madrugada de lua nova, tio Juvenal sumiu. A porta da casa dele foi encontrada aberta de manhã e tinha um rastro de pegadas molhadas que ia da cama até o rio. Procuramos por dias, mas nunca achamos o corpo. Alguns pescadores de outras comunidades disseram ter visto ele remando sozinho rio abaixo, no meio da noite, mas ninguém acreditou muito nessas histórias. 1 ano depois, quase pro mesmo dia, eu estava sentado na beira do rio, perto da minha casa, consertando uma rede de pesca. Já era quase noite, o sol tinha se posto e o céu estava naquele tom de azul escuro antes de ficar completamente preto. Não havia mais ninguém por perto. O pessoal já tinha recolhido as canoas e entrado em casa para o jantar. Foi quando escutei, bem baixinho no começo, depois um pouco mais alto, um murmúrio vindo da água, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. Não dava para entender as palavras, mas tinha um ritmo, uma cadência que parecia quase uma canção. Olhei para o rio e não vi nada além das pequenas ondas batendo na margem. Mas o murmúrio continuou, e por um instante tive certeza de que reconhecia a voz do tio Juvenal misturada com outras. Não fiquei para descobrir mais. Larguei a rede ali mesmo e corri para dentro de casa, o coração disparado. Fechei a porta, tranquei bem e fiquei o resto da noite acordado, ouvindo aqueles murmúrios que pareciam chegar até minha janela, mesmo estando a uns bons metros do rio. De manhã, quando o sol já tinha nascido e eu finalmente criei coragem para sair, fui buscar a rede que tinha deixado na beira. Ela não estava mais lá. E na areia da margem, tinha pegadas molhadas que subiam do rio e iam até onde eu estava sentado na noite anterior, e depois voltavam para a água. Hoje eu moro na cidade. Deixei a comunidade logo depois daquilo, com a desculpa de procurar emprego e estudo. E nunca mais pesquei sozinho, nunca mais fiquei perto de rio depois que o sol se põe. Mas mesmo aqui, longe daquele lugar, em noites de lua nova, quando tudo fica muito silencioso, eu ainda escuto aqueles murmúrios. Eles vêm nos meus sonhos, nas noites de chuva forte, e às vezes quando abro a torneira da pia e a água corre, eu juro que ouço vozes chamando meu nome, me convidando para conhecer as cidades no fundo do rio, onde dizem que ninguém nunca mais sente medo ou solidão. E entre essas vozes, sempre reconheço a do tio Juvenal, cada vez mais parecida com as outras, cada vez menos humana.